Senhor? Não, pode deixar. Obrigado. Irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade à meditação no texto de Segundo Livro dos Reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo 8, do verso 16 ao 24. Nós vamos orar pelas crianças também, já, depois da leitura. As crianças ficam com os papais, com as mamães ao lado, e que Deus possa trazer compreensão também a elas, né? Por isso que vamos orar para abençoá-las. A gente não tem muito espaço aqui para trazer as crianças e orar por elas aqui na frente, mas mas podemos orar daqui da frente por elas onde estão. Não vai impedir de que sejam abençoadas conforme o Senhor abençoou também. Vamos rogar a bênção sobre as nossas crianças, sobretudo para que aprendam com os pais, aprendam a ter reverência, ter atenção à palavra e que o Espírito Santo possa falar para elas, como fala para nós, adultos. Deus pode falar de uma maneira especial para as crianças, como fala para nós também. Então, vamos orar por isso, para que elas sejam abençoadas. É um texto um pouco difícil, um pouco doloroso, um pouco dramático, mas é a palavra do Senhor, né? Fala para nós conforme a sua vontade. Para quem acompanha a gente está pregando alternadamente, ora no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, ora no Evangelho de Lucas. Próximo domingo, voltaremos para o livro de Lucas, mas agora, segundo livro dos Reis, capítulo 8, do verso 16 ao 24, que diz assim: só que depois dessa leitura, nós vamos partir para outra leitura que está referenciada aqui, que é 2 Crônicas 21, de 1 a 20, tá? Então, assim que terminar a leitura de 2 Reis, partiremos para a leitura de 2 Crônicas 21, de 1 a 20, está referenciada na minha Bíblia, deve estar na sua também, que é a mesma porção que acontece aqui, acontece lá, porém com acréscimos lá em 2 Reis e 2 Crônicas. Então, se você quiser já deixar marcado 2 Crônicas 21, já pode deixar, porque assim que terminarmos a leitura de 2 Reis 8, iremos para 2 Crônicas 21. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães do carro. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, 2 Crônicas 21, versos de 1 a 20, um pouco maior esse texto, e um pouco mais dramático também. Diz assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com ele na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá: Azaria,
Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante de todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes nos caminhos dos reis de Israel, e induzistes a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Também matastes teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grandes enfermidades nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estavam do lado dos etíopes. Então subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se achavam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E, aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com grandes agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém, irmãos. Que Deus nos agracie na compreensão da sua palavra. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por tua palavra, que é tão diversa, mas tão instrutiva, tão verdadeira e poderosa para transformar os corações. E nós te pedimos que fale através da tua palavra, Senhor. Fale também às crianças, Senhor. Que elas aprendam com os pais a ter o temor e a reverência à tua palavra, e que elas possam também ser tocadas pelo teu Espírito, iluminadas a compreender aquilo que o Senhor quer instruí-las nessa noite, Senhor. Que o Senhor os abençoe as crianças, abençoe os pais a educá-las no caminho do Senhor. E abençoe todos nós a compreender e praticar a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deixe marcado a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 8, irmãos. Vamos seguir por aqui. Meus irmãos, o pecado
é muito sedutor, não há de negar isso. O pecado é aprazível, muitas vezes. É por isso que tanta gente adentram por esse caminho espaçoso, largo, que é o pecado. O caminho de seguir a Jesus é apertado. Muita gente não quer dar por ele, por causa do aperto da cruz que implica em seguir a Jesus. Mas o caminho do pecado é prazeroso, não há como negar. Sobretudo, quando vemos pessoas se dando bem com essa forma de vida pecaminosa. Talvez sejamos muito tentados e atraídos por essa opção de vida pecaminosa, desregrada. Parte do que eu estou falando pode-se ver muito bem no Salmo 73, Salmo de Asaf, que fala sobre isso. Olhou a prosperidade dos ímpios e invejava, a ponto até de quase resvalar aos seus pés. Se ele não fosse e adentrasse na casa do Senhor e atinasse com o fim dos ímpios, ele poderia cair. Se ele não estivesse buscando a graça do Senhor e os meios de graça para poder descobrir como se dá o fim dos ímpios, isso poderia acontecer com ele. Mas por que que isso acontece com certos reis como esse Jorão, que é ou Jeorão, tanto faz, o nome dele pode ser Jorão ou Jeorão. Para diferenciar de Jorão, de Acabe, colocaram Jeorão. Mas o nome em hebraico é o mesmo nome, apenas para diferenciar para nós. Esse rei não era da linhagem dos israelitas, mas da linhagem da dinastia de Davi. Ele deveria ter seguido a piedade do seu pai, Josafá, e do seu avô, Asa. No entanto, ele não segue a piedade do seu pai e do seu avô, mas ele segue a piedade, ou a impiedade de Acabe. Provável, porque ele via em Acabe um certo sucesso, casado com Jezabel. Ele, de fato, herdou um reino que tinha avançado politicamente. Honre, seu sogro, tinha avançado politicamente e, ou melhor, o pai dele, né, de Acabe, Honre. E certamente as vantagens políticas e o sucesso do pecado pode atrair pessoas como o Acabe, ou melhor, o Jeorão, a desejar aquela vida promíscua que Acabe vivia junto com sua esposa, Jezabel. Veja que, de certa forma, irmãos, isso é um laço até para muitos, que em alguma medida, como nos diz o Salmo, Deus permite a prosperidade dos ímpios e eles acham que estão indo bem. Quando, na verdade, Deus está, em outra linguagem figurada na Bíblia, Deus está engordando os ímpios para o dia da matança. Linguagem pesada que Jeremias usa e também Tiago usa. Então, muito cuidado com a interpretação de riquezas que se dão bem, pessoas que se dão bem na riqueza, quer dizer que Deus está abençoando. Não, todo o seu contrário, exatamente o contrário. Deus está amaldiçoando, enchendo os ventres deles com riquezas. É exatamente essa expressão que está nos Salmos. Deus enche os ventres deles com riqueza. De maneira que ele não pensa no eterno, no transcendente, mas só no imanente, no aqui e no agora. Então pode ser um verdadeiro sinal de juízo. Provavelmente isso acontecia com Acabe e sua mulher Jezabel, razão pela qual Jorão, ou Jeorão, filho de Josafá, do piedoso Josafá, em vez de imitar o pai e seu avô Asa, está imitando o seu sogro. Também não era à toa, ele havia se casado com Atalia, a filha de Acabe, filha de Jezabel. Essa mulher é perversa. Ela se tornará à frente a primeira e única rainha de Israel, usurpando e matando todos os descendentes e assumindo o local. É um negócio inacreditável que essa semente do mal, Satanás conseguiu plantar dentro do reino de Judá, um reino piedoso, exatamente com o rei piedoso que é Josafá. Veja que a linguagem aqui parece estar falando dos reis de Israel, aquela linguagem de reis perversos, mas não, está falando de um rei de Judá, que é exatamente Jeorão. Ele é da dinastia de Davi. Como já dissemos, filho do piedoso rei Josafá. Mas o comportamento dele é tal que ele é classificado aqui com os perversos reis de Israel. Porque esse livro não está focando nos reis de Judá. Crônicas irá focar exclusivamente nos reis de Judá. O primeiro Reis e segundo Reis foca principalmente nos reis de Israel,
a dinastia perversa daqueles reis. Foram mais de 16 dinastias. Não era uma única dinastia, mas foram várias famílias se sucedendo no poder por tramas malignas, por conspirações e tudo mais. E ele então está absorvendo todo esse comportamento perverso dos reis de Israel, porque ele se aparentou com Acabe. A razão é essa. Nós falamos sobre isso, irmãos, quando pregamos aqui em 1 Reis, capítulo 22, que foi o erro de Josafá, que fez aliança com Acabe. Provavelmente, os comentaristas dizem que houve uma dupla tentativa de um lado como de outro. Para o lado de Josafá, quem sabe aquela possibilidade com esse casamento de um descendente de Davi com um descendente de Acabe, de juntar o reinado que estava separado, rei do norte e rei do sul. Aquele casamento político poderia gerar uma unificação do antigo Estado de Israel. Poderia ser. A mesma coisa pensava Acabe, quer dizer, os dois reis fizeram alianças políticas, um pensando pelo lado piedoso, olha, vamos fazer aqui uma nação piedosa, voltar àquele antigo Estado de Israel que estava unido às 12 tribos. O piedoso muitas vezes entra nesse acordo com os ímpios, mas os ímpios não agem com leis e com acordos piedosos. Por isso que é proibido a união de um crente com descrente, a associação de um crente com descrente, em casamento misto, por exemplo, e outras associações. Porque o valor do descrente não é um valor de temor a Deus. Ele vai usar da impiedade para se dar bem. E um crente não pode usar da impiedade para se dar bem. Se ele realmente for crente, ele precisa temer a Deus e usar os padrões corretos. Então, numa associação com os ímpios, pode ter certeza, você vai se dar mal. Se você realmente teme a Deus, os ímpios vão levar vantagem sobre você. É o que acontece aqui. A Jezabel conseguiu, e Acabe conseguiu plantar uma semente maligna no reinado piedoso da dinastia de Davi. É o que nós estamos vendo. E isso trouxe inúmeras consequências para o povo de Israel, para o povo de Judá, mas também, principalmente, para a família de Josafá e seu filho Jeorão e sua família. Então, se não fosse a intervenção de Deus, irmãos, a história poderia ser muito pior. É que Deus vai intervir eliminando essa semente satânica plantada na família, na dinastia de Davi. Lá à frente nós veremos isso, como já mencionamos agora há pouco. Então a intervenção de Deus fez com que reis como esse tivessem até uma história curta. Mas também para nos trazer um exemplo importante, para deixar um exemplo importante para nós, de que a gente não deve brincar com o pecado. Esse é o tema da nossa pregação nessa noite. Não se brinca com o pecado. O pecado é algo grave. E Deus, a nos permitir fazer uma religião correta, primeiro nos ensina que, estando nós condenados, Ele vem graciosamente ao nosso encontro, oferecendo o Salvador, que é Jesus Cristo, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Mas não apenas para a vida eterna, porque o porvir pode demorar para muitos de nós, ainda que esteja perto, está logo ali. Mas a gente precisa viver o ainda não que é agora. O já melhor, o já que é agora. E viver debaixo da piedade de Cristo, irmãos, é muito mais lucrativa do que na impiedade deste mundo. A propaganda do mundo ou de Satanás é tão forte que as pessoas acreditam que a vida pecaminosa vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo. Dá errado. Se você acredita 50 anos de prazer é algo bom e curtir uma eternidade no inferno, então você não está pensando corretamente. Lembre-se que, ainda que seja 50 anos de muita glória ou de muito prazer neste mundo, é nada comparado com a eternidade. Então não dá certo. A vida pecaminosa não dá certo e a palavra de Deus nos chama a reflexão para uma vida piedosa. Vale a pena não só confiar no Salvador para a nossa salvação, mas vale a pena confiar nele como Senhor das nossas vidas e Rei das nossas vidas para governar a nossa vida a uma vida piedosa. Ainda que o mundo faça crer que a gente seja besta de não aproveitar, ou Satanás quer dizer, olha, todo mundo faz isso, por que você não faz? Não faz porque é pecado e a palavra de Deus nos proíbe e vamos nos dar mal fazendo isso. Portanto, nessa noite, meditaremos sobre o tema Não Brinque com o Pecado, olhando a vida de Jeorão. Primeiro,
o pecado, irmãos, ele abrevia os seus dias. Olha aí o verso 16 do 19. Não brinque com o pecado, porque o pecado abrevia os seus dias aqui na terra. Veja, verso 16, Jorão, ou Georão, o nome dele pode ser assim também, ele inicia o seu reinado quando ainda o seu pai ainda era rei. Ou seja, de alguma maneira que a gente não sabe explicar, porque os comentaristas não sabem, Josafá o nomeou vice-regente do seu reinado. Então, veja que o texto diz claramente no verso 16, quando ainda Josafá reinava. Então, Josafá quis nomear seu primogênito rei com ele. Isso aconteceu. Então, os 3 primeiros anos do reinado de Josafá, ou melhor, o reinado de Jeorão, foi junto com seu pai Josafá, foi um correinado, né? Corregência. No verso 17 nos diz aí que ele tinha 32 anos e reinou 8 anos. Veja que é um reinado curto por causa do juízo de Deus. Lendo o Matthew Henry, comentarista puritano, ele advoga uma causa que a gente até já falou anteriormente aqui na igreja, que se Deus permitisse que os ímpios tivessem uma longevidade maior do que os justos, a gente estaria muito mal. Ainda bem que Deus aprevia os tempos dos ímpios. E essa é uma característica, por exemplo, muito clara nas 2 linhagens descritas lá em Gênesis. A linhagem de Caim é uma linhagem, inclusive, culturalmente, com mandado cultural avançada. Produz muita coisa culturalmente falando. Artífices, agricultores, pecuaristas, construtores, músicos e tudo mais. Mas eles têm uma idade diminuída, não é falada a idade deles. Em contrapartida, a linhagem de Sete, uma linhagem piedosa, uma linhagem que durou muitos anos. Isso é, de certa forma, ainda a misericórdia de Deus para nós, porque se os ímpios prevalecem neste mundo, estamos perdidos. Então, voltando aqui, é um reinado curto. E o verso 18, veja que é descrito aqui que ele andou como rei de Israel. E diz a razão, porque era casado com a filha de Acabe. É uma péssima escolha, irmãos. A gente já tem falado sobre isso, pregamos aqui em 1 Reis 22, de 1 a 4. Casamento misto é um verdadeiro desastre para o povo de Deus. Desastre. Crente casando com descrente, porque vão ter posições diferentes. Imagina, um quer criar de um jeito o filho, o outro quer criar de outro jeito o filho. É claro que isso não vai ter unidade. É claro que isso é proibido. A nossa confissão de fé proíbe isso. Como pastor presbiteriano, eu entendo que eu posso casar até descrentes. Descrente com descrentes. E posso casar crente com crente, mas estou proibido pela palavra de Deus de fazer casamento de descrente com crente, porque não vai dar certo. As pessoas insistem nisso. E os exemplos são muitos na palavra de Deus. E é um alerta para você que não casou ainda. Um alerta para você que casamento só no Senhor, para os crentes. Isso não significa que, me converti, minha esposa não é crente. Não, aí você não pode separar, como diz Paulo. É sua esposa. Mas se você tem a oportunidade de casar e casar já crente, tem que casar no Senhor como crente. Isso é importante, deixar já essa aplicação aqui. Mas no verso 19, encerra esse ponto aqui. Veja que o Senhor não destruiu a Judá, porque ele prometeu uma lâmpada a Davi, irmãos. Ele tinha prometido uma descendência, uma dinastia duradoura, que ia brilhar, que ia trazer luz. E essa dinastia apontava, evidentemente, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Essa é a promessa, o Salvador viria da dinastia de Davi, o leão da tribo de Judá. Veja que Satanás sempre tentando se miscuir nos planos de Deus, tentando destruir os piedosos. Por isso que essa união não é saudável, porque não tem nenhuma utilidade para nós, pelo contrário, prejudica a nossa caminhada de fé. E veja, graças a Deus, irmãos, graças a Deus que mantém o seu plano redentor fiel. Porque se dependesse de nós, seres humanos, como a gente atrapalha os planos de Deus, né? Como a gente impediria que os planos redentor de Deus acontecessem. Mas não impede, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Foi fiel a Davi, dizendo que manteria um descendente e que o descendente dele reinaria sobre o mundo. Seria o Salvador Messias. Graças a Deus que, com todas as besteiras que nós fazemos, pecando,
Deus não desiste de nos salvar pela sua bondade e misericórdia. Graças a Deus por isso. Eu quero encerrar mais esse ponto, lembrando o que diz 2 Crônicas 21. Rapidamente, do versículo 1 ao 7, lá foi dito que Jeorão, ele assumiu o reinado exatamente, ali, lá em 2 Crônicas, é destacado o reinado dele quando o pai dele morre. Veja, enquanto o pai dele estava sendo corregente com o pai, provavelmente 3 anos, dizem os estudiosos, ele não agiu perversamente quando estava no seu coração, almejando a vida dos reis de Israel, a impiedade da família de Acabe. Mas assim que seu pai morre, o que é que ele faz? Ele se fortificou no poder, como faz todo ditador. Primeiro se fortifica no poder e depois age malignamente, repelindo toda influência que pudesse confrontá-lo na sua maldade. Ele mata todos os seus irmãos e os príncipes de Judá. Olha que coisa terrível. Isso está dito lá em 2 Crônica, como nós vimos. E ele só fez isso exatamente quando seu pai morre. Ele assume o poder e se fortifica. Ele mata seus irmãos, não impedindo que alguém pudesse confrontá-lo até os reis, os príncipes de Judá. Então veja, lá também é dito que Deus só não destruiu Judá por causa da misericórdia da promessa que ele tinha feito, da aliança que ele tinha feito a Davi. Deus é fiel às suas promessas. Ainda lá em 2 Crônicas 21, do 11 ao 15, nós vimos que dá mais detalhes, que a perversidade desse rei, imitando Acabe, a família de Acabe, que ele implantou a idolatria em Judá, provavelmente adoração a Baal. E lá é dito que ele recebe uma carta de Elias, veja só, curioso, né? A gente aqui está na sequência cronológica que Elias já tinha morrido, tinha sido sucedido por Eliseu. Mas o texto volta atrás para mostrar que lá atrás, quando Josafá era vivo, Elias estava vivo. Isso fica claro, inclusive. E ele volta lá atrás para mostrar que esse rei, provavelmente assim que Josafá morreu e ele assumiu e ele matou, ele recebe essa carta de Elias. Olha como era profícuo o ministério dos profetas, que não apenas profetizavam, registravam em livros as suas profecias, foi registrado, mas até carta mandava, advertindo. Veja que era bastante diverso o ministério profético. A gente aqui não tem todas as informações do quanto Deus usou esses homens. Aqui temos uma pequena amostra que Elias, mesmo não falando diretamente para Jeorão, ele deixa uma carta, talvez para o seu pupilo, né, para o seu sucessor, que é Eliseu, entregou essa carta. E veja, o que é que nos diz a carta, só para lembrar? A carta falava da rebeldia, da idolatria, e diz que ele deveria ter sido como Davi, como Josafá e como Asa, seu avô. Mas não foi, ou seja, era gente que recebeu referências positivas demais para poder fazer o que está fazendo. E é loucura, né? Veja como o pecado é tão sedutor. As pessoas, de alguma maneira, se deixam seduzir, talvez a influência de Atalia, que é a filha de Acabe com Jezabel, que casou-se com Jeorão, fez ele perder o foco da vida espiritual, da devoção a Deus, e começou a aceitar as inferências de sua esposa para a idolatria e de sua sogra, Jezabel. E ele cai nessa, né? A partir do momento que você perde, irmãos, todos os meios de graça que Deus pode te usar, a palavra de Deus, o convívio com os crentes, está orando, louvando a Deus, certamente você não vai ficar inerte espiritualmente. Você vai ser inundado por comportamentos perversos, impiedosos, que cercam o nosso viver, nossa vida, externamente e internamente, principalmente. Nosso coração é por demais perverso. Então, ele recebe essa carta, demonstrando que ele não foi igual aos seus antepassados, como Davi, Asa e Josafá. Antes andou nos caminhos de Israel, e a idolatria, ele matou também os seus irmãos. E Elias disse, seus irmãos eram melhores do que você. Olha que coisa, que admoestação terrível, né? Você matou os seus irmãos porque os seus irmãos eram melhores do que você. É a perversidade de Caim, que não aceita alguém melhor do que ele como Abel. E precisa eliminar os bons para que a sua maldade não seja tão contrastada.
É isso que faz os ímpios. Elimina do caminho aquele que possa mostrar que a sua maldade é perversa. Se elimina o concorrente. Agora, o castigo de Deus não seria pequeno para ele. Elias deixou claro. Seus filhos, suas mulheres, seus bens e sua saúde seria tomada como juízo de Deus. E a saúde dele não seria brincadeira, o que ele tanto ia sofrer, falaremos disso mais à frente. Então, muito cuidado, irmãos. Eu quero terminar esse ponto dizendo, muito cuidado. Nós temos um chamado para viver uma vida piedosa com Deus. Essa vida piedosa é a contramão do mundo, a contramão da sua carne, pode ter certeza. Sua carne quer a vida do pecado, muitas vezes, porque o mundo promove o pecado como bonito. De certa forma é prazeroso, como eu disse no início. Mas tenha cuidado, não é longevo a vida pecaminosa. Não é duradoura a vida pecaminosa. Não vale trocar alguns momentos de prazer pela eternidade de juízo. Não vale, irmãos. É preciso que nos amparemos na misericórdia de Deus, para que a gente não viva pecando. Não brinque com o pecado. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará, nos diz Paulo lá em Gálatas. Segundo lugar, irmãos, não brinque com o pecado, pois ele afeta várias áreas da sua vida. Veja aí, do verso 20 ao 22 de 2 Reis. Veja, houve uma revolta dos edomitas, constituíram o seu próprio rei. Aqui fica claro que os edomitas eram um povo vassalo de Judá, estavam debaixo do jugo de Judá. E isso foi profetizado, inclusive, lá por Isaac, o pai de Esaú e Jacó. Edom é Esaú. Veja o que nos diz em Gênesis 27, 40. Gênesis 27, 40. Lembra daquele caso que Jacó tomou a bênção de Esaú? E Esaú chegou chorando para o pai. Pai, não restou nenhuma bênção para mim, meu pai. Olha a bênção que ele recebe. Gênesis 27, 40. Nos diz aí. Diz assim. Deixe-me ler um contexto. Verso 38 até o 40. Então disse Esaú, Esaú é Edom, tá? É vermelho. A seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão, que é aqui Israel, que viria a ser Judá futuramente, né? A parte fiel de Israel. Quando, porém, te libertares, sacudirás o jugo de tua cerviz. Pois bem, essa profecia estava acontecendo séculos depois, exatamente neste caso. Edom estava se libertando, em certa medida, do jugo do seu irmão e passa a ter rei e dominar. Curiosamente, só para que os irmãos tenham noção, salvo o melhor entendimento ou lembrança, Herodes era da família dos edomitas. Imagine o mal que esse povo vem fazer para o povo, tentando inclusive eliminar a descendência fiel de Jesus, né? Tentando eliminar, matando crianças. Então imagine. Quanto o pecado, irmãos, afeta nossas vidas. Não é brincadeira, irmãos. Nós devemos ter realmente muito cuidado. E o verso 21, seguindo aí, por favor. Veja aí, o texto é difícil de tradução. O texto parece dizer que Jeorão atacou, conseguiu abater os capitães dos edomitas, mas no final o seu povo, o seu exército saiu correndo. Tudo indica que, ao atacar, os edomitas cercaram, ele conseguiu debelar o ataque, matando os capitães, mas o exército deles desbaratou, correu, fugiu. Então, e fica claro que os edomitas conseguiram se livrar do jugo. Mas não apenas os edomitas, dá uma olhada também. Verso 22, não apenas os edomitas se libertaram, o Edom se libertou, mas também Líbna. Líbna é uma cidade de Judá.
ela era habitada por sacerdotes. E os sacerdotes provavelmente não aceitaram a idolatria de Jorão em Judá. E se rebelaram. Por isso se rebelaram, fazendo quase que uma cidade-estado, não aceitando o governo de Jorão. Isso mostra que é consequência. Agora vamos para a 2ª Crônica, só relembrar, não precisa se abrir. 2ª Crônicas 21, o que é que nós temos lá? Repete a história de Edom e de Líbina, mas acrescenta uma outra história, que é a história dos filisteus e dos arábios, que Deus despertou os filisteus e os arábios, olha, Deus despertando os inimigos para punir Jorão, punir Judá. E o que faz os filisteus e os arábios? Eles avançam contra Jerusalém, conseguem entrar em Jerusalém, tomar os bens de Jorão, consegue levar os seus filhos, suas mulheres, e só deixou um único filho, Jeoacás, o caçula. Veja a providência de Deus, porque se não deixasse, até essa dinastia seria sucumbida, a dinastia de Davi. Então isso mostra, irmãos, que Deus muitas vezes levanta juízos contra o seu próprio povo por pecar, mas esse juízo, na verdade, é chamando o povo ao arrependimento. Eu sempre digo, quando as pessoas vêm aconselhar comigo como pastor acerca dos sofrimentos que estão passando, principalmente quando se rebelam contra o Senhor, se afastam do caminho do Senhor, eu digo para eles, meus irmãos, minha irmã, eu vejo em você a misericórdia de Deus. Porque se você tivesse desviado do Senhor e tivesse dando tudo certo, você não queria pensar em voltar para o Senhor. Então, como as coisas estão dando errado, consequências do pecado estão afetando a sua vida e você está repensando a ponto de me procurar, é porque é misericórdia do Senhor, para que você repense a sua vida. Porque se o pecado começar a dar certo na sua vida, e você falar como aqueles sequestradores que sequestrou a minha e minha esposa, viu? Graças a Deus, ficamos livres da polícia. Eles usam até a linguagem, o nome de Deus, fazendo coisas impiedosas, perversas, usam o nome de Deus. Tem gente assim, irmãos, que está desviado completamente, vivendo de maneira piedosa e usando o nome de Deus para dizer que está abençoado. Cuidado. É melhor que você esteja quebrantado, arrependido, sentindo a boa mão de Deus pesar sobre você, chamando de volta para o seu rebanho, para o seu redil. Porque se você está vivendo lucrativamente no mundo, isso pode significar juízo imenso contra Deus e rejeição total de Deus contra a sua vida. Eu encerro o último ponto. Não brinque com o pecado, primeiro porque ele abrevia os seus dias, depois ele afeta várias áreas da sua vida, e terceiro, ele transforma você numa pessoa desprezível. É interessante como o pecado. A proposta do pecado do mundo para nós é que a gente vai ser uma pessoa melhor, todo mundo vai aceitar a gente, que a gente vai ser aceitado, todo mundo vai gostar da gente, as portas vão se abrir para a gente. Não é verdade. Satanás não conta que ele não gosta das pessoas. Ele não faz o que faz, induzindo as pessoas ao pecado, porque as ama. Pelo contrário, ele detesta as pessoas, odeia as pessoas. E ele promove coisas boas para pessoas como verdadeiras iscas, uma armadilha, para levar as pessoas ao inferno, à destruição das almas. Ele não ama as pessoas. E é curioso que as pessoas fazem pacto com espíritos malignos, tentando ter sucesso neste mundo, achando que esses espíritos têm bondade para com eles, ao dar coisas boas. Não tem. Quer destruir as suas almas. E é isso que acontece aqui na vida de Jorão. Se torna uma pessoa desprezível. Olha o verso 23. Nos diz que a história dele está contada no livro de Judá, que é 2ª Crônicas. Então, tão desprezível que não quiseram nem contar aqui. Não quiseram nem contar, resumiram aqui. E o verso 24, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, tomou o seu lugar, ou reinou no seu lugar. Mas quando a gente vai para a 2ª Crônicas 21, o que é que nós temos lá? Do 18 ao 20, que o Senhor o feriu com enfermidade incurável, conforme o homem de Deus. Veja, a gente lembra aqui daquela passagem lá de Provérbios, um homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, numa linguagem bem nordestina, endurece o cangote, será repreendido de uma vez sem que haja cura. É isso que acontece com ele. Ele foi repreendido por Elias, chamando Deus ao arrependimento. Deus chamando ele ao arrependimento, ele poderia se arrepender. Ele poderia, vou voltar ao padrão do meu pai, do meu avô e do meu antecessor,
Davi, vou voltar à piedade. Não, ele não se arrepende. Ele continua pecando abertamente contra o Senhor. E aí, veja, tenha cuidado, preste bem atenção, que aqui ele vai sofrer uma consequência terrível de uma enfermidade incurável. Alguns tentam aí dar o diagnóstico, mas é difícil dar o diagnóstico porque ninguém fez o exame, né? Tentam dar o diagnóstico. O fato é que ele tinha algum problema intestinal, e isso é dito aqui no intestino, e que a enfermidade era tal que provavelmente quando ele evacuava, as dores iam até o ponto dos seus intestinos saírem quando ele evacuou, ir para fora. Ou seja, ele viveu com intensas dores 2 anos. E essas intensas dores, Deus chamando ele ao arrependimento ainda, irmãos. Pode acreditar. Mas a dureza do coração não faz as pessoas se arrependerem muitas vezes nessas horas, quando deveriam estar buscando o Senhor. Eu queria pedir a sua atenção por um momento para que você não faça nenhum juízo de valor sobre as pessoas que podem sofrer uma enfermidade grave. Cuidado. Não compete a nós dizer, fulano morreu assim, é porque Deus trouxe juízo por ele. Muito cuidado. Não faça essa inferência, esse julgamento, porque nós não temos competência para tal. Cada um pode se examinar. Pessoas já me perguntaram isso em leito de morte, se estavam sofrendo por consequência dos pecados. A relação era muito clara para mim, mas eu não poderia dizer isso para ele. Eu não sou Deus, eu não poderia dizer. Eu posso dizer que isso é verdade. Muitas vezes Deus pode permitir que soframos consequências dos nossos pecados e a mão dele pese, trazendo inclusive doenças. Mas eu não tenho competência de julgar isso. É ela que está, a pessoa que tem que examinar, pedir a Deus e pedir perdão. Porque o mesmo Deus que pode permitir a pesada mão como uma doença vir, é o mesmo Deus que pode curar pessoas que se arrependem. Então, a pessoa tem que se autoexaminar. Eu, como pastor e como liderança, tenho que fazer o que Tiago orientou a fazer, orar pela cura das pessoas, inclusive pedindo perdão dos seus pecados. Lembra que Tiago fala sobre isso? Seus pecados serão perdoados para que as pessoas sejam, quiçá, curadas. Então a gente não pode fazer inferências. Muito cuidado, eu peço a você que não faça juízo de valor com quem morre cedo ou morre de uma maneira drástica. Jesus deixou claro que nós não somos menos pecadores do que os morreram debaixo da torre de Siloé ou daqueles que Pilatos matou, derramando seu sangue e oferecendo como sacrifício. Tenham cuidado, não faça juízo, nós não somos menos pecadores do que as pessoas que morrem. Então, muito cuidado para não fazermos juízos precipitados ou temerários, né? Mas veja, compete a nós julgarmos, sim. E é curioso, veja, eu falei anteriormente que a vida dele foi abreviada. Perceba, ele reinou 8 anos, 3 dos quais foi junto com seu pai. Então, tira 3, fica 5. Se você tirar 3, 8 anos reinando, tire 3 que estava junto com o pai, sobra 5. 3, ele age perversamente, mas tão perversamente que Deus disse, eu vou trazer uma doença a você, vai trazer consequências na sua família, nos seus bens. Então, só restou tirou 2 anos de sofrimento, de intenso sofrimento, que naquela época não se podia sequer amenizar com remédios. Resta 3 anos só de desfrutar de um reinado curto. Vale a pena o pecado, irmãos? Vale a pena desfrutar de 3 anos de pecado, ainda que você viva como rei, nababescamente, vivendo regaladamente, tendo muitas mulheres, muitos filhos? Não vale a pena, irmãos. Essa lição está aqui para nos ensinar isso. Não vale a pena. E o pior, por que ele não foi, ele foi desprezível? Quando morreu, nos diz, segundo a crônica, que o povo não fez uma espécie de incenso e aroma agradável, dizendo, olha, damos graça por esse rei. Um comentarista diz que não fez fogueira com aromas para poder celebrar a morte dele. Pelo contrário, já foi tarde, né? Talvez. Porque diz o texto que ele não deixou saudade após si. Para os israelitas que vinham numa linhagem piedosa, ter um rei como esse, certamente alguns devem dizer, olha, ainda bem que esse cara foi curto o reinado dele aqui entre nós.
Por isso é muito forte a palavra, não deixou saudade de sobre si. Imagine, um rei que não deixa saudade. E foi enterrado não no sepulcro dos reis de Israel, embora foi enterrado na cidade de Davi, não puseram ele nos reis de Israel. É triste, né, um relato como esse, mas nos ensina muito. Que aplicação podemos trazer? Eu termino aqui. Primeiro, o pecado é passado para nós como muito bonito, muito agradável. Em certa medida ele é, mas as pessoas não falam que o salário do pecado é a morte. Se você tiver dúvida, se puder visitar aquele hospital de doenças contaminosas, contagiosas, puder fazer evangelizar, você vai ver muita gente lá, estão vivendo com doenças, algumas delas como a AIDS. Tive a oportunidade de fazer uma visita. Um jovem, muito jovem, ele estava tão enfaimado que ele estava comendo o prato da quentinha. Comeu a quentinha toda e o prato da quentinha. E quem estava do lado dele estava tirando o prato, porque disse, não pode comer isso, fulano. Agora pense, a pessoa era magérrima, via todos os seus ossos, todos os seus... E aquele jovem de Minas Gerais estava abandonado aqui em Salvador, sem ninguém. Família o abandonou, certamente, porque, dada a vida de pecado, promiscuidade, veio para cá, curtiu o carnaval daqui, curtiu tanto que não saiu, pegou uma doença gravíssima e viveu dessa maneira. Ninguém avisou para ele que o pecado tem um preço caríssimo. Mas muita gente o estimulou, dizendo, não, todo mundo faz, bora aí, curtir, é doidado, vamos cair nessa. Esses amigos não estavam lá. Essas pessoas não estavam lá. Quem induziu a ele essa vida não estava lá para ajudar. Mas você está aqui para ouvir essa pregação e dizer, não, e para repensar, não caia no conto do pecado. O pecado não é brincadeira. É algo grave. Segunda coisa. Ao pecar, por favor, pense na sua família. Se você é um pai de família, uma mãe de família, sobretudo, ou é um filho, seus pais poderão ser atingidos pelo seu pecado. Quantas vezes, pastoreando, já vi isso acontecer? Pais que irresponsavelmente pecaram, trouxeram graves consequências para sua esposa, para seus filhos, ou mães também que pecaram, ou filhos que pecaram e trouxeram graves consequências. Se o pecado atingisse somente a pessoa, até podemos dizer, vamos lá, vai atingir só você. Mas não atinge só você, meu querido. Atinge uma gama de pessoas que estão interrelacionadas com você, principalmente a sua família. Então, por favor, pense no mínimo nos outros ao pecar. Eles serão afetados pelo seu pecado. Imagine aqueles que estão hoje no presídio, porque fizeram coisas erradas, submetendo seus parentes àquela revista, ou submetendo seus parentes àquela situação de poder ir lá visitar. Eu acho louvável as mães que visitam os presídios, louvável mesmo. Por isso que os bandidos respeitam muito as mães, porque elas que são as últimas a abandonar seus filhos. Não abandonam normalmente, eles estão lá. Mas olha que situação, a mãe, colocar uma mãe num estado desse para visitar um filho numa prisão. Não pensou nisso? Não pensa que o seu pecado vai atingir outras pessoas? Atinge sim, não atinge só você. Eu já vi gente, já pastoreei gente que diz, pastor, quando eu tive um filho eu parei, repensei a minha vida, me acheguei a Jesus para poder parar de pecar. E hoje é um crente, na verdade hoje é um presbítero na igreja presbiteriana. Coisa linda, tem gente que pensa. Você precisa pensar nos outros, parar e pensar nos outros. Isso é graça de Deus que você pense. E busca a Deus para refrear o seu pecado. É para isso que Jesus veio. Agora, queria também trazer uma aplicação. Quem são as suas referências hoje, meus irmãos? Ou você que está nos visitando ou assistindo aqui na internet. Jeorão tinha boas referências. Asa, seu avô, e Josafá, seu pai. Foi pegar uma referência de Jezabel e Acabe. Que terrível escolha as pessoas fazem para ter referências. Cuidado. É muito terrível quando fazemos escolhas erradas nas referências que nós temos. Eu cito aqui Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida, da sua vida, imitai a fé que tiveram. E o texto completa, Jesus Cristo, ontem, hoje
é o mesmo e será para sempre. Jesus, irmãos, é a nossa principal referência. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Se você não tiver boas referências junto de você, e certamente deve tê-las, nem que seja uma avó, uma bisavó, um vizinho, um amigo, um pai, um filho, provavelmente deve ter, mas você tem uma grande referência que é Jesus Cristo. Ele veio para se identificar com a sua dor, para perdoar os seus pecados, dizer, saia dessa sarjeta do pecado e viva de maneira digna com a vida que eu tenho para oferecer para você. Jesus está presente aqui para nos dizer isso hoje. Ele não quer que nós vivamos de maneira indigna. Deus nos criou para a indignidade do pecado, irmãos, mas para a alegria e o prazer da vida, a vida abundante com Jesus. É mentira do diabo que a vida do pecado é boa. É ruim, irmãos. É ruim. A vida boa é a vida com Jesus. Tanto aqui quanto na vida eterna. E eu encerro. Clame a esse Jesus. Ele é o verdadeiro rei que nós temos saudade, que nós temos o prazer de segui-lo. É alguém desejável, Jesus. Jeorão não foi desejável, foi reprovável, foi desprezível, não deixou saudade. Mas Jesus, ele é toda a referência para nós. A gente precisa segui-lo. E segui-lo, não seremos envergonhados. Pelo contrário, seremos felizes com o Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a não vivermos de maneira ímpia, com padrões terríveis. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tua palavra, Senhor, que nos adverte para fugir do pecado, para não viver pecaminosamente, como Jeorão teve tantas oportunidades e viveu de maneira tão ímpia, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Deus, toca no coração, Espírito Santo do Senhor, toca no coração para que as pessoas se arrependam, se é crente, que parem de viver pecaminosamente e busque a graça do Senhor, busque se juntar com aqueles que vivem piedosamente, ter boas referências, viver de maneira santa neste mundo, buscando o padrão que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se há alguém entre nós que ainda não é crente, não convertido, não se chegou ao povo do Senhor, Deus, toca no coração para que aceite agora no seu coração e queira se juntar ao povo de Deus e não viver uma vida de pecado, mas uma vida santa, que é prazerosa, feliz na tua presença. Faz isso, Espírito Santo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que convença as pessoas a desejarem o teu reino e viverem como crentes piedosos neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Se alguém aqui depois quiser conversar conosco,